Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Amém, né? Isso aí. O vídeo de hoje para vocês é que vocês acreditem na palavra de Deus, por quê? Porque eu vou provar para vocês na palavra hoje, na qual eu tive a revelação, foi ontem, em torno disso, na qual eu jamais tinha lido essa passagem bíblica, e depois, antes mesmo de eu ler, aconteceu comigo a prova viva de que Deus existe, de que tudo que ele colocou no Egito, pragas e tudo mais, também foram existentes naquela época. E se o mesmo Deus que fez aquilo ontem, ele vai fazer hoje e para todo sempre. Porque a Bíblia é bem clara quando ele diz que o mesmo Deus é de ontem e de hoje para todo sempre. Quer dizer o quê? Que ele não muda. E suas bênçãos também não mudam. E sua forma de trabalhar também não muda. E a vida conosco, dele para nós e nós com ele, também não muda. Ele é o mesmo de ontem e de hoje para todo sempre. Vamos lá na palavra então. Em Salmo 105, no capítulo 14, vai ser nesse versículo primeiro que eu vou falar para vocês, que vai ser a comprovação do que é real, que Deus existe. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles ele prendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Se vê que eu estava falando com Deus ontem, e eu sei que sempre falo com ele, mas Deus fez questão de comprovar isso para mim, que de novo, novamente, ele existe. E ele sempre vai comprovando conforme a gente vai crendo, para a gente não se esquecer disso, né? Ele comprovou por quê? Porque quando eu estava numa guerra espiritual, onde espíritos malignos, demônios, estavam lutando contra mim, né? Dizendo tal coisas e se irando contra mim, como diz a Bíblia aqui, oprimindo a mim, né? E querendo tocar em mim, maltratando eu, né? Da forma que eu sou, da pessoa que eu sou, maltratando eu espiritualmente, né? E querendo ou não, isso vai afligindo nós, né? Isso vai colocando nós em uma angústia, vai colocando nós, vamos dizer assim, enfraquecendo nós nessas batalhas espirituais. E para a gente se fortalecer, é quando Deus permite revelar através da palavra para a gente se fortalecer e cada vez saber que Deus é por nós e Deus é conosco, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Não é mesmo? Quer dizer o quê? Que Ele é vivo em nossas vidas. E Ele é forte e onipotente, né? Para que tudo seja voltado a Ele. Não por ego nem por nada disso, mas porque Ele é o primeiro e o último, né? Ele é o Senhor da minha vida e daquele que crê nele. Vamos continuar. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Quer dizer o quê? Então eu tive essa mesma revelação ontem. Ele falou para esses demônios, para esses espíritos malignos, que não me maltratassem, que não me perseguissem, né? Que não continuassem fazendo comentários de calúnia, né? Ou me perseguindo em comentários, até mesmo, né? Usados em determinadas circunstâncias, né? Até mesmo no físico. Não convém eu falar de forma, vamos dizer assim, literal, né? Mas de forma espiritual, né? Porque é do espiritual que começa. A gente não luta nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, principados e hostes espirituais nos lugares celestiais. E assim, a gente batalhando espiritualmente, a gente consegue vencer fisicamente também, né? Quantas pessoas conseguem milagres aí e sobreviver a acidentes, sobreviver a doenças, sobreviver e depois ser restaurado tudo em dobro para elas? Basta crer e ter fé num grão de mostarda que tudo será possível, como o Senhor Jesus Cristo disse, né? E crer no Senhor Jesus Cristo, porque a crença fora nele é morta, é bíblico. Quem crê, mas não é no Senhor Jesus Cristo, é morto, né? Espiritualmente, a fé, né? Continuando. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Quer dizer o quê? Deus nos prova, né? Muitas vezes em questões como me provou ontem, e ele me mostrou a verdade na palavra depois. Mesmo depois de ter me provado, ele me deu a recompensa que sou filho dele, né? Que sou um profeta dele, né? Como diz na Bíblia. Mandou o rei e o fez-o soltar. O dominador do povo o soltou. O soltou, né? Quer dizer o quê? Que se eu pedir para o rei, através de Deus, ou se Deus pedir para o rei para soltar alguém, ele soltará, né? Em determinado tempo, determinado por Deus.
Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Ele multiplicou sobremodo o seu povo e fez o mais poderoso que os seus inimigos. Quer dizer o quê? Cada vez que o tempo passa, pior é para os inimigos de Deus. Por quê? Porque cada vez o povo de Cristo vai se reunindo. E vai se reunindo numa verdade que liberta. Numa transparência e numa honra a Deus, né? Cada vez a gente vai entendendo melhor o propósito de Deus em nossas vidas. Cada vez o povo entende mais o que o Senhor Cristo quis dizer no passado. Às vezes a gente não entende logo de cara, a gente vai entender depois. Por isso que a gente tem que meditar sempre dia e noite, né? Como relata a Bíblia, mediteis dias e noite, né? Porque assim a gente consegue, além de conhecimento, além de conhecer a Deus, né? Além de sabedoria, além de visões, né? Como em Atos dos Apóstolos revela que os jovens terão visões e os velhos sonhos nos fins, os tempos, né? Ele fala também que através da obediência de ler dia e noite a palavra, meditar dia e noite, a gente consegue ter convicção e entendimento sobre Deus, que Ele está falando a verdade, através das nossas experiências de vida que a gente vive e nossos sentimentos. Deus, Ele faz o improvável se tornar provável, né? Então, basta crer nele, por mais que seja difícil a situação, e falar com ele diretamente no seu ouvido direito, porque ele sempre está à nossa destra, né? Ele vai conosco em todo lugar, basta convidá-lo. Para entrar no nosso interior, basta deixar ele entrar no nosso coração. Para assim ele habitar e o Espírito Santo nos edificar através do Espírito da verdade, porque a nossa verdade é escudo e broquel, como diz o Salmo 91. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente os seus servos. Astutamente quer dizer inteligente, né? Tratar os servos daquele povo com inteligência, né? Os servos dele, né? Mandou as trevas que escurecessem, e elas não foram rebeldes à sua palavra. Quer dizer o quê? Deus pediu para que as trevas escurecessem, e elas não foram rebeldes à palavra de Deus. Por quê? Porque quando Deus pede, todo o joelho se dobra. E isso é bíblico. Todo o joelho se dobrará perante Deus, né? Mas isso existe um tempo certo. Porque a Bíblia também relata que tudo há tempo nessa terra. Tempo de viver e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. A sua terra produziu rãs e abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Parece que é uma coisa radical, né? Uma coisa, vamos dizer assim, supositória, né? O que ele fala aqui. O que ele fala assim, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Parece uma coisa que é simbologia, né? Mas não, aconteceu realmente nessa época, em Salmos ali, né? Então, quando Deus fala com o profeta vai falar a verdade. Por que o profeta fala a verdade e não a mentira? Porque o profeta, ele foi exaltado a filho do homem. E o filho do homem não mente, mas ele se arrepende. Já o homem, ele mente, como diz a Bíblia, né? O homem, ele mente, né? E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Às vezes eu me arrependo de algumas coisas, sinceramente. Mas eu não preciso mentir para ganhar glória, né? Porque a minha glória está em Deus. Aqui eu não me vanglorio. Eu só glorifico o nome de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu estou pregando a palavra dele aqui. Os falsos profetas são aqueles que falam que tiveram visões, mas não tiveram, né? Falam que aquilo aconteceu, mas quando não aconteceu. Falam coisas fora da Bíblia. Falam coisas que não convêm a Deus. Falam coisas lícitas, mas que não convêm a Deus, né? Então ele fala que tiveram visões, mas não tiveram. A falsa profecia é o quê? O que está fora da Bíblia. E o que está fora da Bíblia? Tudo aquilo que contradiz o Senhor Jesus Cristo, né? Tudo aquilo que vai contra o Senhor Jesus Cristo. Porque eu sei que ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. E o único mestre, não há um outro sequer mestre. E Deus o julgará, tanto os falsos profetas, quanto os pastores que não o buscam, né? Porque há vários pastores que no fim dos tempos vão dizer, mas em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome preguei. Ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. E Deus me disse antes de pregar que eu me consagre a ele, né? E que eu tire todo o pecado de mim, né? Pecados domésticos, né? Que às vezes viram diários.
e que eu sempre me arrependo e peça perdão a Ele, né? Que eu me santifique nele. Por quê? Porque assim aí está a diferença de quem é falso profeta e de quem não é. Porque o falso profeta, há iniquidade nele, né? E o profeta verdadeiro, não há iniquidade nele. Iniquidade quer dizer o quê? Quando toma gosto do pecado, quando não se arrepende mais. Por isso que Deus diz, o homem iníquo subiu a este mundo. Quer dizer o quê? O anticristo. E o anticristo ele não se arrepende mais, porque blasfemou contra o Espírito Santo. Por isso que se chama iniquidade. O nome iníquo desse mundo subiu para enganar muitos, né? Isso quer dizer iniquidade. Essa foi a mensagem de hoje. Deus te abençoe. Deixe seu like, curta, compartilhe. E o principal, se inscreva no meu canal para sempre estar acompanhando essas mensagens diárias que vai edificar o seu espírito. E como Deus diz, não é para mim, porque a sabedoria é mais útil às vezes para quem ouve do que quem a fala. E isso eu já tenho visível, já tenho em mente. Então tudo que eu falar, às vezes vai ser mais útil para vocês do que a mim. Isso eu já sei. Mas para mim me tornar útil a sabedoria, eu vou ter que ouvir, eu vou ter que sentar numa igreja e ouvir o pastor o que ele está pregando. Por mais que Deus fala para não concordar com as obras deles, porque às vezes podem ser de frutos más, né? A gente tem que estar ouvindo, né? Porque a gente tem que ser cedo para ouvir e tardio para irar-se. Por quê? Porque aquele que ouve os conselhos que vêm de Deus, por mais que sejam de más obras as pessoas que estão lá pregando, a gente tem que ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus às vezes é falada até por através de uma jumenta, como Deus relatou na Bíblia, ele usou até uma jumenta para falar. Então a gente não deve julgar e sim ouvir a palavra de Deus, né? A gente não deve medir para a gente não ser medido. E conforme a gente julgar, será julgado. Isso quer dizer o quê? Lá no Antigo Testamento, porque o não julgar para não ser julgado está no Novo. No Antigo Testamento é olho por olho, dente por dente. É a mesma coisa, só que em outras palavras. Deus te abençoe. Até mais. Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem.